Boa noite, graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que a graça do nosso Deus, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes, né? Agradecidos a Deus, finalizando mais uma semana, debaixo das bênçãos de Deus, aqui reunidos, para compartilhar a palavra, para estarmos orando. E assim, não importa aí o que aconteceu na tua semana, não importa se os dias foram difíceis, graças a Deus nós chegamos na sexta-feira, né? As portas do final de semana, para viver aí, né? Descansar, estar com a família, ir à igreja, e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Se você passou uma semana difícil, nós vamos estar orando agora. Coloque a tua família diante de Deus, coloca os teus queridos diante de Deus, peça a graça do Senhor, peça a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Deus vai abençoar a tua vida, como Ele tem abençoado, e eu tenho certeza disso. Amém? Momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Momentos de tristeza, de angústia, momentos de dúvidas, e aí vai, né? Uma listagem grande, mas acima de tudo isso está a bênção, o perdão, o poder, a graça e a misericórdia do Senhor. Então vamos orar? Coloca a tua vida diante do altar de Deus, coloca a tua família diante do altar de Deus, peça para que o Senhor direcione a tua vida. Se você chegou na sexta-feira muito cansado, né? Falando para Deus assim: ai Senhor, não aguento mais, eu tô muito cansado, tá difícil, eu tô muito estressado, estressada, os dias têm sido difíceis, a cada instante são notícias, né, diferentes, e às vezes a gente vai assistir o jornal, né, esperando uma notícia boa, mas não aparece. Mas, em nome de Jesus, nós continuamos firmes e fortes, crendo na palavra. Então, não desista, amém? Não desista, continua confiando em Deus, continua crendo em Deus, continua crendo na palavra de Deus, que é poderosa, verdadeira, em nome de Jesus. Então, ore, feche teus olhos, coloque teu pensamento em Deus, com muita fé. Coloque todas as situações que estão tirando a tua paz, que estão te preocupando diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana de vida, por mais uma semana onde nós trabalhamos, cuidamos da nossa família, e o Senhor nos deu graça para realizarmos aquilo que nós precisávamos realizar. O Senhor nos guardou, nos sustentou, nos deu graça, e nós temos muitos motivos para te agradecer. Eu te agradeço porque hoje é sexta-feira, e às vezes, conforme os dias vão passando na semana, nós muitas vezes estamos desgastados, cansados, situações acontecem e nós ficamos tristes, às vezes questionamos muitas coisas, e aquelas promessas que eu sei que cada um tem, parece que estão tão longe de se concretizarem. Mas assim como terminou esta semana, está terminando esta semana, e logo outra se inicia. E a cada dia nós podemos enxergar que o Senhor tem nos sustentado. É uma experiência diária, que o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos fortalecido, tem enxugado as nossas lágrimas. Sim, porque às vezes alguns dias nós choramos, alguns dias ficamos tristes, alguns dias nos sentimos cansados de
tantas coisas. Temos a esperança de um mundo melhor, mas quando nós assistimos ou lemos ou ouvimos as notícias, nós vemos uma humanidade cada vez mais longe de Deus, uma violência, as pessoas querendo se apossar daquilo que não é delas, daquilo que elas não trabalharam para ter. E é muito triste ver tudo isso. E muitas outras coisas que nós nem ficamos sabendo, da grande maioria. Mas, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra sempre traz esperança, sempre traz a certeza de um dia melhor, sempre traz a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós. Então hoje, meu Deus, aquele que está abatido, aquele que está triste, aquele que está se sentindo culpado por alguma coisa, aquele que tem carregado um fardo tão pesado nas suas costas, não tem vontade de fazer nada, aquilo que faz forçado, faz assim como por obrigação, perdeu a vontade, né, de realizar coisas, de crescer, de compartilhar, de ser melhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia, visita cada um, Senhor. Visita aqueles, Pai, que estão com depressão, angustiados, tristes, infelizes. Pessoas que têm vivido como se não houvesse o dia de amanhã. Não valoriza a vida, porque a vida é tão preciosa. Eu agradeço a Deus todos os dias que eu abro meus olhos e eu falo para Deus, Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Que cada um tenha desse valor, Senhor, porque quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas em hospitais, em tratamentos, quantas pessoas lutando por mais uma hora de vida. E muitas vezes nós temos saúde, nós temos a nossa casa, nós temos trabalho e não somos verdadeiramente agradecidos. Por isso hoje, Pai, eu quero te agradecer pela minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho, pelas lutas, pelas vitórias, por tudo, meu Deus, pelos dias difíceis. Eu te agradeço por tudo, Pai. Que o Senhor possa visitar cada um que está orando agora. Eu quero te pedir em especial pela queda da saúde. Tantas famílias que estão aí enfrentando o Covid. Que o Senhor possa visitar cada um, Jesus, trazendo cura, paz, trazendo saúde, abençoando os medicamentos, aqueles que estão enfrentando outras doenças. Que o Senhor possa visitar cada um, Pai, o Adriano, visita ele, meu Deus, cura a vida dele, Pai. Aqueles que estão enfrentando dificuldades no casamento, pessoas que estão assim se sentindo abandonadas, desvalorizadas. Meu Deus, visita, Pai. Visita com cura, visita com restauração, com força, com saúde, com ânimo. Eu peço essa graça sobre cada um, Pai. Abençoa cada vida, abençoa cada família que está orando agora, que vai orar depois. Derrama da tua graça, Pai. Abençoa a palavra dessa noite. Fala aos nossos corações. Eu preciso da tua palavra. Usa a minha vida, me capacita. Eu preciso de ti, Jesus. Derrama da tua graça. Coloca teu anjo em cada casa, Pai. Passa do sangue de Jesus nas nossas vidas, na nossa família, nos livra de todo o mal, Senhor, de todo intento do diabo em destruir a nossa vida, a nossa família,
em roubar a nossa alma. Guarda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Salmos 51. Na semana passada nós falamos de Davi, daquele fato tão triste que aconteceu na vida de Davi, quando ele pecou e se deitou com Betseba e colocou o marido dela para morrer e tantas coisas terríveis que ele fez naquele momento lá. E quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, como isso aconteceu e como Davi deixou isso acontecer, um homem de Deus maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus. E nós falamos, e se você não viu, você pode ir lá no YouTube, no Facebook, está lá, né, a ministração de sexta-feira passada. E hoje nós vamos falar do Salmo 51, que foi um salmos que Davi escreveu após aquele acontecimento, né? Após tudo aquilo que ele viveu, tentando encobertar o pecado, né? Tentando achar que ele ia ser feliz debaixo daquela situação, até que o profeta Natan foi até ele e abriu os seus olhos. E às vezes a gente olha para aquela situação, para uma situação, né, daquele nível, e a gente pensa que não existe jeito para aquilo, né? Não existe vida após para alguém que faz tudo aquilo que ele fez. Mas a gente pensa assim quando a gente pensa na humanidade da gente, né? Na parte humana, nos nossos limites humanos, né? Na nossa mente limitada. Mas é tão maravilhoso que após aquela situação desastrosa que afetou a ele, afetou a sua família e houveram consequências terríveis e ele teve que viver cada consequência, que ele escreveu esses Salmos 51. Porque essa é a grande diferença. Ele pecou, mas ele conhecia Deus. E a gente vai ver direitinho aqui, claramente nesses Salmos de número 51, o quanto ele conhecia Deus. E para quem conhece a Deus, existe o caminho, encontra o caminho do arrependimento, do perdão e vive a reconstrução. Não é o fim. Então, você hoje que vai ouvir esta palavra, talvez aí você já pensou, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, meu Deus, eu já pequei assim, daquele jeito, daquele outro jeito, né? Eu já fiz coisas absurdas. E vem aquele sentimento, né, de que não tem jeito, de que para você não tem cura, de que para você não tem dias melhores, de que tua vida acabou, né, diante daquele pecado, daquela desobediência a Deus. Mas não. A gente não pode esquecer que o nosso Deus é misericordioso e que a misericórdia dele dura para sempre. Claro, isso não é um aval para eu estar pecando, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Não se esqueça que sempre tem as consequências. Mas Deus é um Deus de reconstrução. É um Deus que cura o nosso destino. E a reconstrução, a cura do nosso destino, ele sempre passa pelo arrependimento e pelo perdão. Quando a gente lê a história, né, de Davi com Betseba, parece que lá foi um ponto final. Quando o filho dele morre e a gente pensa assim, meu Deus, acabou. Mas não acabou. Não acabou. Para aquele que se arrepende, para aquele que busca Deus, para aquele que entende o seu erro e não põe a culpa em ninguém, não põe a culpa em nada, nem em Betseba, porque
Davi, ele podia ter posto a culpa em Betseba, né? Tem gente que peca e põe a culpa em Deus. Tem gente que se desvia de Deus e fala, eu estou me desviando porque o Senhor não me ouviu, porque o Senhor não me respondeu, porque o Senhor não me visitou, porque o Senhor não ouviu as minhas orações, porque as minhas promessas não se concretizaram. Então assim, eu estou pecando e ainda estou pondo a culpa em Deus. Olha o nível da loucura. Então vamos ler alguns versículos, né, do Salmo 51, depois você lê ele completo na sua casa. Fala assim, olha, o arrependimento e perdão, Salmo de Davi, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Então diz assim, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Então, o grande amor de Deus, a grande compaixão de Deus, Davi pede, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Olha o que ele diz, né? Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Agora vamos para o versículo 17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber o sacrifício certo e os animais que são totalmente queimados. Os touros novos serão oferecidos no teu altar. Então, após aquele pecado terrível, aquela sequência de atos terríveis, de desobediência contra a palavra de Deus, o profeta Natã, né, coloca ele diante do pecado dele. Então os olhos dele se abrem e ele cai em si. E no momento que ele cai em si e ele enxerga o tamanho da transgressão dele, ele escreve esses Salmos de número 51.
E ele fala de perdão, ele fala da misericórdia, ele fala para Deus colocar um novo coração, para Deus colocar o desejo nele de ser obediente. Ele reconhece a natureza pecaminosa dele. E ele fala assim, olha, que ele sabe que mesmo esmagado, quebrado, ele vai ser feliz de novo. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia da misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus reconstrói. Eu sou prova da misericórdia de Deus. Porque um dia eu pequei. Porque um dia eu me afastei. Porque um dia eu achei que Deus estava falhando comigo. Mas Deus, na sua misericórdia, me trouxe de volta. Deus, na sua misericórdia, me levantou. Então, hoje a palavra para nós é que existe perdão. Existe um caminho de reconstrução. Sabe, todo aquele sentimento que possa estar na tua vida, eu pequei, eu não mereço, nada vai dar certo, Deus não está comigo, eu desobedeci, eu fiz coisas erradas, eu agi de maneira errada, eu não demonstrei amor, eu não demonstrei misericórdia. Não sei. Mas quer mais do que Davi fez? E houve reconstrução para a vida dele. Por quê? Porque ele verdadeiramente se arrependeu. Verdadeiramente ele encontrou o caminho do perdão. E olha, se você ler toda a história de Davi, aquele filho, né, que Betseba estava esperando, ele nasceu, mas ele morreu. E depois ele teve um novo filho com ela, que foi Salomão. E Salomão, mesmo sem ser o primogênito, olha que incrível, porque quem deveria seguir e ser o rei no lugar de Davi era o primogênito. Mas não foi. Foi Salomão. Então a gente vê aí a reconstrução de Deus. Como o perdão dele é maravilhoso, porque ele poderia rejeitar todos os filhos de Betseba. Mas seriam filhos de Davi, mas jamais iriam ser rei, né? Subir ao trono. Não. Salomão se tornou rei no lugar de Saul. E se você lê de Davi, e se você lê a história de Salomão, ele se tornou o rei mais sábio da face da terra. Deus deu uma sabedoria para ele que não deu mais para ninguém. Então a gente vê aí a bênção de Deus, a reconstrução, o perdão. Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de reconstrução, Deus é um Deus de dias novos, iluminados para você. Talvez o sentimento hoje do teu coração seja um sentimento de morte, de uma tristeza profunda. Sabe, os anos vão passando e a gente começa muito a analisar os nossos erros, porque se eu tivesse feito assim, porque se eu tivesse feito assado, eu talvez não estaria assim, talvez eu teria aquilo, hoje eu não tenho, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, eu devia ter estudado mais, devia ter trabalhado mais, não sei. Devia ter agido com a minha esposa diferente, devia ter agido com o meu esposo diferente. A gente erra quando a gente não pratica o amor. Em todas as áreas da nossa vida, com todas as pessoas que nós nos relacionamos. A gente erra. A gente erra quando é egoísta. E lá Davi foi egoísta. Betseba era a única esposa de... Esqueci, né, agora o nome do marido da Betseba, depois eu vou lembrar. Era a única. E Davi tinha um monte de mulher, ele era rei, ele podia. Tinha mulheres, concubinas. E ele foi para pegar a única daquele homem
que estava lá na guerra lutando. Então, assim, foi um egoísmo, um desamor profundo. E nós erramos quando nós não colocamos em prática o amor. Sabe? A ausência de amor. O amor que eu falo aqui é o amor que vem de Deus, o amor que é dar sem esperar receber, é o amor da misericórdia, é o amor de repartir, é o amor da paciência. É o amor de andar mais uma milha, como Jesus Cristo falou. De que se alguém vir roubar a tua túnica, você dá a capa. Se alguém bater na tua face do lado direito, você dá o esquerdo. É desse amor que eu estou falando. Então a gente erra quando a gente não põe em prática esse amor. E olha, a ausência da prática desse amor verdadeiro é uma porta aberta para o pecado na nossa vida. Às vezes nós não nos atentamos a isso. Porque quando deixamos de amar, então somos egoístas. Quando deixamos de ter misericórdia, somos egoístas. Quando deixamos de perdoar, sabe? Quando julgamos, só porque o pecado do outro é diferente do nosso pecado. Porque a própria palavra diz em Romanos 6, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Lá não fala fulano, ciclano, ó, aquela turma, olha, aquele país, olha, aquela área da sociedade. Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso o sacrifício de Cristo na cruz foi para todos. Jesus, ele não morreu na cruz por uma minoria. Ele se entregou por toda a humanidade. E aí cabe a cada um receber esse sacrifício, ser perdoado, ser liberto. Hoje Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te levantar para um tempo novo. Às vezes os nossos olhos estão focados em problemas, em situações de dificuldade, em momentos de tristeza. Alguns ficam apegados ao passado. E tudo isso nos impede de vermos e de vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Não pense assim, ai, mas a minha vida é tão difícil, a minha vida é tão dura, não tem um novo para mim. É claro que tem. Teve um novo para Davi? Como que não tem um novo para você? Como novo para mim, para você e para a tua família? A despeito da situação de dificuldade, das situações de dificuldade, de tristeza, dos momentos difíceis. Olha, mesmo após aquele pecado terrível de Davi, que a gente falou sobre isso a semana passada, e hoje eu estou falando do caminho do arrependimento, do perdão, que é de reconstrução. Então, aquele filho morreu, mas ele teve outro filho com Betseba, chamado Salomão, e foi ele que subiu ao trono. Tantos filhos que Davi teve, foi ele. Deus não rejeitou Salomão. Sim, o pecado dele, ele viveu consequências terríveis, porque tudo que eu semear eu vou colher. Isso é uma regra, é um princípio espiritual para todas as pessoas. Para aquelas que acreditam em Deus e para aquelas que não acreditam. Ninguém foge desse princípio. E Davi também não escapou dele. Mas Deus, através do Salmo 51, você vê esse arrependimento, essa entrega poderosa, essa dor. Porque você pode pensar, Betseba chorando, o filho morreu, depois o filho dele, Absalão, fez tudo o que fez, né? Então ele tinha que escrever um salmo desse. Não, querido, não. Porque a dor maior de Davi, esse é o verdadeiro arrependimento, foi ele ter entristecido a Deus. Tudo sim, tudo foi muito difícil,
mas a dor maior era aquela. Porque ele fala aqui no Salmo 51, pequei só contra ti, Senhor. Foi contra ti. Então ele entende que não foi Betseba, que todo mundo sofreu consequências. O povo sofreu, Betseba, ele, a família dele, o reinado, Israel, todo mundo sofreu. Mas a dor maior dele era por ele ter entristecido a Deus. E por ele ter deixado o pecado cegar ele tanto, como nós falamos a semana passada, eu não vou repetir novamente hoje. Porque nós olhamos ele e a gente fala, meu Deus, cadê Davi? Cadê Davi, meu Deus? Cadê o rei Davi? O que aconteceu com ele? Mas existe reconstrução. Então hoje talvez você esteja triste, você fez coisas erradas, você nem tem ido à igreja, você não está orando mais e aquilo apertando. Mas olha, a primeira coisa que Davi nos ensinou nesta situação que ele passou foi que ele se arrependeu verdadeiramente. Ele reconheceu o pecado. Ele não colocou culpa em ninguém. Hoje no mundo a gente vê um liberalismo. Então assim, tudo é normal, né? Eu não vejo erro em nada. Tudo eu posso. Não existe limites. Sim, você pode tudo. Nós podemos tudo. Mas vão ter consequências. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então assim, é isso que a gente vê no mundo. Eu posso fazer tudo. Nada eu não posso deixar de fazer. Eu tenho força, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço, eu resolvo. O dia de amanhã eu nem sei se vai ter. Então não viva como se Deus não existisse. Porque Deus existe. Então no mundo a gente vê isso, né? Então Davi, ele reconheceu. Quando Natan falou para ele, as escamas caíram, os olhos abriram e o arrependimento dele foi muito sincero. Foi verdadeiro. E ele escreve o Salmo 51 falando desse arrependimento. Senhor, me lava, Senhor, me purifica, põe um coração novo em mim. Então, a primeira coisa é o arrependimento. Olha, peça perdão, se arrependa, sabe? Não põe culpa em ninguém, assume o teu erro, né? Assume a tua falha, assume aí a tua inclinação para a carne, sabe? Não dê desculpas. Porque fulano, porque o mundo, porque a minha situação. Não. Davi não deu desculpas. E outra coisa maravilhosa que a gente vê em Davi é que ele pecou. Mas você pode ler toda a história de Davi, ele não pecou mais. Esse aqui não. Ele cometeu o pecado uma vez. Você pode ler toda a história dele. Nunca mais ele foi com outra mulher, ele mandou alguém na guerra para matar, para morrer. Não, nunca mais. Então Davi era um homem que aprendia com os erros. Então assim, se humilhe diante de Deus, peça perdão. Porque existe reconstrução e o caminho é o arrependimento. Agora, enquanto Davi não confessou, né? Enquanto Davi não abriu o seu coração, aquilo foi corroendo dentro dele. Porque o pecado ele faz isso. Enquanto não confessei o meu pecado, aquilo destrói a nossa vida, tira a nossa paz. Não tem como ser feliz, não tem como ter paz vivendo no pecado. Não existe. Então assim, é diferente você pecar, todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus. Olha, 1 João 1,8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então nós pecamos. Nós não vivemos em pecado. Existe uma diferença entre o pecado e o pecado da iniquidade. O pecado da iniquidade é você sabe que está fazendo errado, você sabe que está desagradando a Deus, você sabe que você está em desobediência e você continua. Isso é o pecado da iniquidade, que diz a palavra de Deus.
Então nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. Outra coisa importante é que eu não vou me arrepender por causa do medo. Sim, existe uma consequência, sim. Mas o arrependimento de Davi não foi por causa de medo. Foi porque ele perdeu a comunhão com Deus. Foi porque ele entristeceu a Deus. Ele estava lá, pronto para viver toda a consequência. Tudo que veio daquilo que ele cometeu. Mas não foi o medo que levou ele até Deus. Não foi o medo que fez ele se arrepender. Foi a distância de Deus. Foi ele ter entristecido a Deus. Foi ele ter se afastado da presença do Senhor. Não é o medo. Sabe, o medo nos leva a remorso. Remorso não é arrependimento. Porque remorso não traz mudança de atitude. Arrependimento traz. Então isso que é muito interessante, isso que é muito vital para a nossa vida cristã. O arrependimento, por isso que eu te falei, Davi nunca mais cometeu esse pecado. Porque ele verdadeiramente se arrependeu. Verdadeiramente. Agora o remorso não traz mudança. A pessoa faz de novo, faz de novo, faz de novo. Por quê? Porque é remorso. Não é um arrependimento. Arrependimento não faz mais. Porque aquilo dói tanto dentro de você ter entristecido a Deus, de você ter se afastado de Deus. Então você não quer mais isso na sua vida. Outra coisa que não pode ser algo que te move nesse sentido é a decepção. Então porque eu me decepcionei, porque não deu certo, então vou pedir perdão. Não, isso não é um arrependimento. Decepção não traz arrependimento. Porque tem pessoas que estão pecando, aí quando não dá certo, quando o pecado não está satisfazendo mais, né? Aí ela para. Mas não porque ela se arrependeu, mas porque deixou de alimentar a carne dela, né? Deixou de trazer aquela satisfação, apesar de ilusória, ela achava que estava preenchendo alguma coisa dentro dela. Então, decepção não pode ser aquilo que nos leva a arrepender. E Davi aqui no Salmo, ele fala assim, claramente sobre isso. Sabe? Que eu pequei contra você. Contra ti, Senhor, eu pequei. Eu desagradei você. O Senhor me perdoa, limpa o meu coração, coloca um coração novo dentro de mim. O nosso erro nós muitas vezes, por um lapso, não sei, esquecemos que a nossa natureza, ela vem do pecado. Então, por isso que Paulo fala da guerra contra a carne e o sangue. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu faço, o que eu não quero fazer. É o que o apóstolo Paulo fala. Que luta é essa dentro de mim? E ele termina falando, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me perdoa, que me liberta. Mas essa luta existe desde lá do pecado de Adão e Eva. Então, Cristo, ele trouxe para nós o caminho do arrependimento, o caminho, a força para viver em santidade. Mas como eu ministrei a semana passada, se você não viu, veja, tá no Facebook, tá no YouTube, que por um momento lá de descuido com a fé, de descuido com a vida espiritual, Davi cometeu aquele pecado terrível. Por isso, mais do que nunca, Jesus Cristo nos ensina a zelar pela nossa vida espiritual, a cuidar. Então, quando a gente vê uma pessoa que começa a não ir à igreja, você pode ter certeza que ela já deixou de ler a Bíblia, que ela já deixou de orar,
que ela já deixou de crer em muitas coisas. Sabe, é como um efeito dominó. Então, às vezes a gente vê lá o final do resultado, né? Mas aquilo não começou naquele dia. É um processo. Então, hoje eu não leio a Bíblia, hoje eu não oro, hoje eu faço isso, eu sei que desagrada a Deus, e assim vai. E assim vai caminhando. Por isso é o zelo pela vida espiritual, para não chegarmos ao ponto que Davi chegou. Mas Deus teve reconstrução para ele, porque ele se arrependeu, ele reconheceu, ele se humilhou, ele não pôs a culpa em ninguém. Sabe, ele não se voltou para Deus por causa do medo. Ele não se voltou para Deus porque ele ficou frustrado. Eu não quero mais Betseba. Eu me enganei. Não, nada disso. Ele se voltou para Deus porque a dor dele ter entristecido o Senhor. Porque nós sabemos que Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Um rapaz que cuidava das ovelhas, tocava harpa. Um rapaz que foi esquecido até pelo pai. E se não fosse Deus falar lá com o profeta Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Não, eu não vejo como vocês veem. Eu não vejo pelos olhos. Não são eles. E aí o profeta falou, você não tem mais nenhum filho? Eu tenho um lá que cuida das ovelhas. Não era um guerreiro, né? Nada disso. Mas ele tinha um coração de adorador. Era um homem que temia a Deus. E foi ele que foi escolhido. E aí a gente vai lendo a trajetória de Davi e a gente só fala, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Derrubando Golias, né? Indo lutar, né? Lá em Ziclag, quando toda a família dele, todo mundo foi levado como escravo e quiseram apedrejar ele. E ele se levantou, buscou a Deus e foi lá e trouxe tudo de volta. E teve gente que não conseguiu acompanhar. E ele falou, não, quem não acompanhou vai receber a mesma quantidade. Então ele era um homem íntegro. E aí ele pecou, mas ele encontrou o caminho do arrependimento. Recebeu o perdão de Deus. E olha, Betseba teve Salomão, se tornou o rei e o homem mais sábio da face da terra. Ele não reconstruiu o templo, mas ele teve o desejo, a ideia, e ele mesmo sem poder reconstruir o templo, que o Senhor falou, você não vai reconstruir. Construir. Quem vai construir é Salomão. Mas aí, olha o coração dele, ajuntou tudo que ele podia para dar tudo para Salomão construir. Em nenhum momento Davi falou assim, ai, Deus está me castigando, ai, Deus, por que Deus não deixa eu construir? Eu lutei tanto, eu fiz tanto, eu sou um adorador. Ai, essas coisas não existiam no coração de Davi. Sabe, os mimimi que a gente sempre ouve, né? E às vezes a gente até fala, né? Até a gente faz mimimi, né? Não tinha em Davi. Por isso ele encontrou o caminho do arrependimento, do perdão, e ele teve a sua vida reconstruída. Sim, ele viveu as consequências do pecado, mas Deus não o abandonou. Então hoje, se você se afastou de Deus, sabe, olha, nenhum servo verdadeiro de Deus vai te julgar. Porque a própria palavra nos ensina para nós não julgarmos. Então, em nome de Jesus, existe reconstrução. Tira da tua vida, hoje, todo sentimento, toda palavra, toda mentira do diabo, dizendo que você não serve, que não tem jeito, que não haverão dias melhores.
que os teus sonhos não vão se realizar. Em nome de Jesus. Rejeite essas sentenças mentirosas, porque essas sentenças não são verdadeiras para aquele que encontrou o caminho do arrependimento, para aquele que verdadeiramente se arrependeu, recebeu o perdão, mudou a sua vida. Não anda mais no erro, mas busca Deus, busca fazer a vontade de Deus. E sabe, não existe ninguém que é feliz desagradando a Deus. Não existe. Não existe uma maneira, não existe como você ser feliz desagradando a Deus. Não existe. E olha ele no versículo 8 do Salmo 51, depois você leia esse salmo, sabe assim, leia, medite nesses salmos. Ele fala assim: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Oh, glória! E a palavra para hoje é: você vai ser feliz de novo. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Peça perdão. Não porque vão saber, não porque acontece. Olha, porque é por causa de Deus. Sabe, por causa de Deus. Muitas vezes as pessoas pecam. Talvez Davi, né? Davi tentou consertar o pecado, né? Tentou passar lá, trouxe o marido dela para dormir com ela, para ela falar que o filho era dele, depois mandou ele para ser morto na guerra, depois olha, uma coisa assim, uma avalanche de erros, né? E aquilo só estava acabando com ele. Sabe? Deus não estava naquilo. E mesmo ele, rei, né? O Todo-Poderoso de Israel, talvez ele fale assim: eu vou fazer isso porque ninguém vai descobrir, vou trazer ela, o marido dela, nossa, isso, babá. Mas, gente, quem importava saber, já sabia. Entende? Era Deus. É Deus. Então, às vezes a gente fica preocupado a se descobrirem, porque vão falar. Gente, mas Deus já sabe. Deus já sabe. Então, em nome de Jesus, peça perdão. Encontre o caminho do arrependimento. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça. Às vezes as pessoas falam: é tão difícil pedir perdão. Eu não acho. Eu acho difícil você saber que magoou alguém e alguém está triste com você e você não foi pedir perdão. Isso para mim é triste. Isso para mim é difícil. Não pedir perdão. Porque a paz no coração, a paz com Deus é inigualável. Sabe? Isso aí não importa o sacrifício que eu tenha que fazer para viver na paz com o Senhor. Então, se tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Até se eu não fiz, eu vou pedir perdão. Se eu souber que tá alguém magoado, alguém triste, eu vou lá pedir perdão. Mas, em nome de Jesus, eu quero viver em paz. Amém? Feche teus olhos. Coloque agora teu pensamento em Deus e nós vamos orar. E não pense assim: o meu pecado é terrível. Deus não me perdoa. Não existe isso na Bíblia. Aquele que verdadeiramente se arrepende, ele recebe o perdão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer demais pela tua palavra. Palavra maravilhosa. E mesmo após esse pecado terrível que Davi cometeu, ele não deixou de ser o rei Davi. Ele não deixou de ser um homem de Deus. Ele não deixou de viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Porque ele se arrependeu. Ele buscou o Senhor. E ele nunca mais cometeu esse pecado. Porque é isso que significa um verdadeiro arrependimento. Eu não volto a pecar. Não aquele pecado. Por isso hoje, Pai, nos dá graça.
E assim como Davi escreveu no Salmo 51, nós também aqui reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos, Pai, que pecamos somente contra o Senhor, que entristecemos o Senhor. Não importa se alguém soube, se alguém está sabendo ou se vai saber. O que importa é que a pessoa que mais importa é o Senhor, e o Senhor já sabe. E nenhum de nós quer te entristecer, Pai. Porque nós reconhecemos o teu amor, as tuas misericórdias. O Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de reconstrução, o Senhor é um Deus de coisas novas, o Senhor é um Deus que abre novas portas, o Senhor é um Deus que traz novos sonhos e realiza sonhos na nossa vida. O Senhor é um Deus que, apesar de qualquer situação, não deixa de nos amar. E quer mais do que ter entregado o seu próprio filho na cruz. Por nós pecadores, nós que não merecíamos nada, antes mesmo de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Então, Senhor, em nome de Jesus, hoje, todo pecado, toda obra do mal, toda fortaleza, toda cegueira espiritual, porque pior do que pecar é continuar no pecado, é achar que não está pecando, é olhar o pecado do outro. Em nome de Jesus, Pai, quebra isso hoje nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, entre os nossos amigos, que possamos ser luz de verdade, Senhor. Porque Davi só enxergou quando o profeta falou com ele. Nós temos a tua palavra. Nós temos homens e mulheres de Deus. E nós mesmos somos homens e mulheres de Deus. Por isso nos ajuda, Deus, a andar em santidade. Não permita que a gente desanime na nossa vida espiritual, mas que a gente zele pela nossa vida espiritual. Nos ajuda, meu Deus. Porque muitas vezes nós nos enchemos de atividades, de compromissos, e esquecemos que o nosso maior compromisso é com a tua palavra, com a oração, com a igreja, com a tua obra, com as coisas espirituais. Porque se a minha vida espiritual está bem, todas as outras áreas da minha vida vai caminhar debaixo da bênção de Deus. Senhor, enche o coração de cada um de esperança. Arranca definitivamente o sentimento de derrota, de abandono, de que não vai dar certo, de que não tem reconstrução, de que não haverão dias melhores. Arranca isso agora em nome de Jesus Cristo, porque não é a verdade da tua palavra. Abençoa cada um, fortalece cada vida, fortalece cada família, cobre a nossa vida e a nossa família com o sangue de Jesus Cristo. Nos guarda e nos livra de todo mal. Eu quero te pedir em especial, guarda a alma das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, meu Deus. Guarda, Deus, porque nós temos visto Satanás trabalhar o tempo todo, incansavelmente, para destruir a alma das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, nas escolas, através da internet, através de amizades ruins, filosofias, ensinamentos malignos, e muitos com medo de serem perseguidos na escola, de serem deixados de lado, começam a andar com aquelas pessoas e começa a pensar do mesmo jeito deles. Por isso nós precisamos, Senhor, que as crianças, que os jovens, adolescentes estejam na igreja, na minha família, a ler a Bíblia, a ler livros
infantis que tenham histórias bíblicas. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Deus. Nós pedimos, Pai. Isso é cuidar da vida espiritual da nossa família. Nos ajuda, Senhor. Pai, abençoa cada um, abençoa cada vida, derrama da tua graça, dá-nos um final de semana abençoado na tua casa, junto da nossa família, fazendo a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. É um prazer, é uma alegria sempre estar com vocês toda sexta-feira, a partir das 19 horas, nós estamos aqui com a graça de Deus até que Ele permita, em nome de Jesus. Eu tenho uma página no YouTube. Se você entrar no Facebook, você vai ver lá, logo debaixo da foto lá, você vai ver que tem o endereço. Entra, né? Se inscreve, coloca lá o sininho para todas as vezes que eu colocar uma ministração, você seja avisado. E aí você pode ver também lá no YouTube. Amém? Compartilha se foi uma bênção para você. Eu desejo aí um final de semana muito abençoado na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, sexta-feira estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.